Bom dia, hoje já é terça-feira, dia 8 de novembro de 2022. Terminamos, na sexta-feira, nós lemos o texto, fizemos lá as questões, sobre o ato de estudar, a importância do ato de estudar, um texto de Paulo Freire. Como comentei antes, na sexta-feira, um texto que eu achei muito interessante, muito bonito, porque ali ele está retratando a maneira, a importância de estudar, como tudo na vida da gente sempre exige um estudo, seja tanto no profissional, no escolar, até no pessoal mesmo, como eu já tinha comentado também na sexta-feira, Às vezes nós estamos diante de um problema e temos que resolver, e essa hora que nós paramos para refletir, para tentar resolver o problema, é uma hora que nós estamos estudando o problema, que nós temos que estar ali resolvendo. Então tudo na nossa vida está sempre refletindo ao estudo, O importante, o quanto é importante quando nós estamos lendo, nós tentarmos entender, compreender o que realmente estamos lendo. Então, é muito importante isso. E hoje já é, como já falei, terça-feira, nós estamos aqui entrando no mês de novembro, como também já estamos aí na reta final do bimestre, do semestre, pessoal, já finalizando quase o ano. Então, e esse mês de novembro, é o mês da consciência negra, um tema muitíssimo importante também, que é sempre discutido, que é sempre falado, mas infelizmente, o preconceito racial, entre outras coisas, vem acontecendo muito, as pessoas não respeitam, Existe, infelizmente, a discriminação, existe ali o preconceito. Infelizmente, essa é a realidade, que mesmo que com tantas campanhas, com tantos estudos, que fazem para tentar reverter, para tentar mudar essa ideia, ainda tem pessoas que não conseguem, entender isso. Então, vamos falar um pouco sobre a consciência negra. A consciência negra, ela refere-se ao processo de tomada de consciência de um afro-ascendente, acerca de suas raízes, de suas tradições, históricas, bem como toda a violência causada pelo racismo. O termo também está muito associado com a data comemorativa do Dia da Consciência Negra, que é celebrado todo dia 20 de novembro. E o que é a consciência negra? Podemos dizer que a expressão consciência negra faz menção à tomada de consciência histórica e cultural da pessoa enquanto afrodescendente. Essa tomada de consciência ela está relacionada com o processo em que a pessoa se percebe negra e se identifica com as raízes históricas e culturais, situações relacionadas com a formação da identidade de um indivíduo. Então, aqui, como nós acabamos de ler, essa consciência ela está relacionada com o processo em que a pessoa se percebe negra e ela se identifica com suas raízes, com as suas culturas, está relacionada com a formação de identidade de um indivíduo. Nesse processo, o indivíduo se identifica com as tradições e valores culturais que remetem às suas raízes afrodescendentes. Além de tomar decisões, tomar consciência da violência, os negros sofrem e sofreram historicamente tanto no Brasil como em outros países, como em outras partes do mundo. Além disso, também percebe o racismo como um problema estrutural na sociedade contemporânea. A partir do auto-reconhecimento do indivíduo como negro, do resgate de suas raízes culturais e da tomada de consciência histórica de como o racismo permeia a formação da sociedade brasileira, esse indivíduo ele consegue perceber a importância de engajar-se na luta pela equidade racial,
o que inclui questões como direitos iguais, no acesso à cultura, à educação, oportunidades iguais no mercado de trabalho, o fim da violência cotidiana contra as populações negras e etc. Por outro lado, essa tomada de consciência não se faz apenas entre as pessoas negras, mas também entre as pessoas brancas. Assim, pessoas brancas passam a enxergar todos os pequenos privilégios que elas possuem enquanto brancas, o que pode permitir que elas mudem de forma de agir perante a situação de injustiças e, claro, transformar suas ações para que as atitudes racistas não sejam reproduzidas. O 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra, o racismo é um dia, né, é um dia dedicado, é uma palavra assim, meio forte, eu acho, para falar, né? Mas é um dia de consciência mesmo, né? Que o racismo é um grande problema na nossa sociedade e cada vez mais ações para combatê-los se fazem necessárias. As ações afirmativas, educação e até mesmo meios legais são formas de lutar contra as práticas racistas. Uma das ações afirmativas que surgiram por meio da luta dos movimentos negros no Brasil foi o Dia da Consciência Negra. Esse dia é celebrado em nosso país anualmente em 20 de setembro e a escolha dessa data não foi aleatória, mas proposital. No dia 20 de novembro é marcado a história brasileira, marcado na história brasileira como o dia do assassinato de Zumbi dos Palmares, liderança quilombola que foi perseguida pelas autoridades portuguesas no fim do século XV. A data da morte de Zumbi foi descoberta na década de 1970 e o movimento negro transformou-se em um símbolo de luta dos negros no Brasil. A escolha dessa data como símbolo de luta se deu em 1978, quando o movimento negro unificado contra a discriminação racial se reuniu em um congresso na cidade de São Paulo. O 20 de novembro se estabeleceu como uma alternativa ao 13 de maio, que se faz referência à abolição do trabalho escravo de 1888. Isso porque o 13 de maio era intensamente questionado por ter sido um processo que se fez que nenhum tipo de assistência foi criado em benefício à população negra. No contexto de fortalecimento dos movimentos sociais nos anos finais da ditadura militar, a comemoração em torno do 20 de novembro ganhou força na década de 1990. Começou a se transformar em feriado em algumas partes do Brasil. Isso se deu porque a sociedade brasileira se tornou mais democrática ao final da ditadura e aos processos de decisões políticas se tornaram mais abertos aos movimentos sociais. Com isso, uma série de conquistas foi possível com o surgimento de algumas leis, né? A Lei 7.716, né, que definia o preconceito racial e de cor como crime. A Lei 12.711, né, que determina as cotas raciais, né, para ingresso de estudantes negros nas universidades e nas instituições federais. E a Lei 9.394, né, que era do dia 20 de dezembro de 1996, que se tornou obrigatório o ensino de história de cultura afro-africana, afro-brasileira, nas escolas de todo o nosso país. O Dia da Consciência Negra se estabeleceu como uma data comemorativa no calendário nacional, também por meio de uma lei, né? Essa lei, que era a Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011, e assim o 20 de novembro foi oficialmente incluído como uma data em referência à consciência negra.
A lei não determinou a data como um feriado obrigatório e, segundo o levantamento feito por Laurentino Gomes, né, em 2018, apenas 1.047 municípios, de um total de 5.561, tinham transformado a data em feriado. Né? E a importância do Dia da Consciência Negra, vamos falar, né, também a importância, já estamos falando bastante, vamos continuar. O Dia da Consciência Negra é uma data extremamente importante, pois nos permite resgatar e valorizar a história do povo negro e sua luta pela liberdade no Brasil. Além disso, a data serve como holofote que coloca em evidência um problema estrutural em nossa sociedade, muito deles interligado com o racismo. Então, como a gente pode ver, né, o quanto o racismo, né, infelizmente ainda pesa, né, sobre alguns, infelizmente ainda pesam sobre o nosso país, né, o nosso Brasil. O quanto foi lutado, o quanto foi trabalhado, né, para conseguir essa liberdade deles, né, a liberdade de ir, de vir, né, e quanto, né, eles sofrem, né, quantas pessoas sofrem diariamente até no dia de hoje. É muito sofrimento, né, crianças, né, que sofrem bullying nas escolas, né, pessoas que às vezes perdem o emprego, né, pela cor da pele. Então isso causa muito sofrimento às pessoas. Então, infelizmente, né, é uma coisa assim triste, né, porque somos todos iguais, né, temos as mesmas capacidades, seja branco, seja negro, a capacidade é a mesma, ou até mesmo até mais, né, não podemos julgar melhor do que ninguém. Como já falei, a cor da pele não quer dizer nada, né? A gente já ouviu falar muito assim, né? Um ditado, não me lembro muito bem, né? A pele negra, mas o coração branco. Quer dizer, não é a cor da pele da pessoa que diz, o importa é o coração, né? Uma pessoa boa, uma pessoa educada, né? Muitas vezes aí uma pessoa de cor branca que se acha melhor, se torna uma pessoa arrogante. Então, que nós tenhamos, né, essa consciência, né, que nós saibamos realmente a importância, né, que nós saibamos valorizar, que nós saibamos resgatar né, esse momento, né, que nós tenhamos realmente a importância, né, da consciência negra, não só no dia 20 de novembro, né, mas como eu falei, né, as pessoas infelizmente sofrem no seu dia a dia. E isso a gente vê até no dia de hoje, quando assistimos um jornal, o quanto ainda existe pessoas, né, que sofrem com isso. Então, gente, eu vou estar encerrando aqui e para encerrar, né, tem sempre uma tarefinha aí. Vou pedir então que vocês façam aí um texto, né, o ato de estudar, né, estudem aí sobre a consciência negra, façam um texto, tá? E enviem lá para nós. Daí na sexta-feira a gente já volta com o nosso tema, falando um pouco mais, tá bom? Então por hoje é só, até mais.